lado, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Estamos hoje aqui no Leopoldina Juvenil, onde acontece a festa de final de ano da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA, e o grande destaque é a presença do presidente Alexandre Jonan. Presidente, essa noite é uma noite de celebração, uma noite de integração, uma noite de conectar as pessoas, uma noite de fazer com que as pessoas possam celebrar a vida, porque a vida está tão difícil, tão complicada, que a gente tem que encontrar alguns momentos do dia, da semana, do mês, do ano, para celebrar o que a gente tem e às vezes passa desapercebido, não é isso? É isso aí, Sérgio. Uma boa noite a todos. Pois é, bem isso, o momento para a gente parar, celebrar, a gente recapitular um pouco o que foi esse ano de 2025, né? A gente veio do ano anterior, 2024, com enchente aqui em Porto Alegre, muita luta, muita batalha. 2025 foi um ano um pouco mais promissor e para a nossa associação também não foi diferente. Tivemos aí muitas conquistas, temos pautas importantes em relação às quais nós temos lutado. E hoje é dia de trazer os associados para cá, para esse belo ambiente do Leopoldina Juvenil, para confraternizarmos junto com autoridades. Transformador, exato, né? Exato, um ambiente realmente bonito, né? Leve, feliz, exatamente, bem decorado, tranquilo, para a gente poder celebrar a vida, né? Eu gostaria que tu falasse sobre os 100 anos da PGE e também falar sobre os 39 anos da associação. Pois é, a PGM está completando 100 anos esse ano, né? De 1925, não é qualquer instituição que consegue... Uma revista agora. Sim, uma revista ficou muito bonita, apanhou um pouco dessa história aí de 100 anos e a nossa associação está às portas dos 40 anos, né? Vamos fazer em 2026 40 anos, foi uma associação que começou pequenininha, com uma ata escrita à mão lá em 86 e agora é uma associação forte, estruturada e consegue proporcionar... Visibilidade, exato, representatividade, proporcionar para os... posicionamento. Isso, forte e proporcionar para os seus associados e para a própria cidade e principalmente para os procuradores o retorno necessário para boas condições de trabalho, bem-estar, para que possam entregar os melhores serviços jurídicos para a cidade, né? Bom, esse momento é um momento de recarregar as baterias, oxigenar o cérebro, porque vocês precisam qualidade de vida para dar qualidade de vida para a sociedade. Quanto melhor o procurador tiver formado tecnicamente, tiver feliz, o mental dele, o mindset dele tiver com atitude, a emoção, o espírito, melhor ele vai atender a sociedade. Quem ganha é a sociedade. Isso com certeza. Isso aí... Pode ter certeza que isso em qualquer ramo da atividade na vida da gente, quanto melhor tiver a cabeça, quanto melhor tiver o equilíbrio emocional, nós somos aí um conjunto de diversas questões que todas elas acabam influenciando e como nós precisamos entregar resultados, tudo isso a associação procura dentro desse bem-estar, dentro dessa consciência do papel que nós temos, a relevância que nós temos, o papel proativo que temos que ter para a solução de problemas da cidade, isso com certeza retorna para o cidadão como resultado. Uma retrospectiva da última década. Nós vemos de 5, 6 estiagens, viemos de 2, 3, 4 enchentes, estamos vendo agora de uma Selic de 15%, uma geopolítica mundial completamente conturbada, ninguém tem opinião de nada. Verdade. Simplesmente só existe questionamento. Então é um momento de um final de ano da PMPA celebrar, não é isso? Isso. Vamos celebrar esse final de ano, a gente obviamente não consegue prever tudo que vai acontecer aí na frente. Importante a gente estar com a cabeça boa, unidos, com um espírito bom, com um espírito forte. A gente precisa ter, acima de tudo, força para enfrentar os desafios e é o que eu desejo para todos nós para o ano de 26. E que a inteligência artificial seja uma ferramenta do bem, não é isso?
É isso. Por sinal, nós fomos os primeiros a trazer a inteligência artificial para uso jurídico aqui dentro das procuradorias, exatamente. A associação foi parceira da PGM nesse processo. Então, sem inteligência artificial não tem mais como a gente trabalhar, tá? Realmente a gente viu isso, só que ela tem que ser realmente para o bem, com supervisão humana, com muita responsabilidade, que aí sim os resultados são o que a gente espera. Presidente, e esse blues é para melhorar o astral, para receber as pessoas? Isso, a festa está começando daqui a pouco, então esse blues é já para ir deixando o pessoal naquele... Welcome. Exatamente, o welcome, para o pessoal se sentir bem, à vontade, relaxar e curtir a noite, é o que a gente merece. E sirva as façanhas da associação dos procuradores do município de Porto Alegre, hoje, num final de ano, de muita felicidade, de muita esperança, de muita fé, de muito amor, de muita paz, de modelo a toda a terra. É isso aí, para nós todos. Muito obrigado. Festa de fim de ano da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eu tenho a honra aqui de conversar com a vice-prefeita Betina. Betina, valorizar hoje o trabalho dos procuradores. Como eu falei agora também na entrevista anterior, os procuradores, eles são para nós quem viabiliza a administração e a execução financeira, a execução de toda a administração pública em si. Sem esse colchão legal, a gente não consegue fazer um bom trabalho, não faz as entregas que a gente precisa e não dá transparência. Então, a Prefeitura de Porto Alegre tem buscado uma boa gestão e eu acredito que eles sejam alguns dos atores mais importantes dessa situação toda. Seja uma noite de celebração hoje, de união, de inspiração para o próximo ano, que deve ter muitos desafios também. Sim, os desafios são muitos, mas com uma boa equipe a gente trabalha bem e as coisas funcionam melhor. Obrigado. Obrigada, boa noite. Festa de fim de ano da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eu tenho a honra de conversar aqui com a doutora Daniela Cravo, diretora cultural da associação. Daniela, como é celebrar esse momento hoje da associação? É uma alegria estar aqui com vocês, essa festa está tão bonita, é um momento de celebrar, de agradecer, de gratidão por um ano de muitas conquistas, de muito trabalho e de muitos avanços, né? De pensar no futuro, de pensar a PGM numa revolução tecnológica e só coisas maravilhosas. Obrigada a todos que estão aqui conosco hoje. E Daniela, pensando nos desafios do próximo ano, quais podem ser os principais desafios da associação e dos procuradores? O desafio é se adaptar a uma nova realidade que já emerge de muitas tecnologias, de inteligência artificial, de repensar no propósito do procurador, da função do procurador, numa cidade vibrante, com um centro histórico voltando a estar cheio, com as pessoas vivendo a cidade, vivendo a arte, vivendo a cultura. Então é sobre isso. Claro. E também tem a questão da inteligência artificial, que está cada vez ganhando mais espaço. Cada vez ganhando mais espaço, a PGM já tem vários projetos, já implementamos com capacitação, com cuidado, com experimentação responsável. E é sobre isso, não é sobre se atirar nas tecnologias, mas usufruir do melhor que pode ser obtido a partir das tecnologias. Parabéns pelo trabalho, Daniela, parabéns pelo trabalho da associação e que seja um dia de celebração hoje. Eu que agradeço, obrigada por estarem conosco mais uma vez. Festa de fim de ano da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eu tenho hoje conversar aqui com o deputado Dr. Thiago Duarte. Dr. Thiago, celebrar hoje a vida, celebrar o trabalho dos procuradores que tanto ajudam o município a crescer. Trabalho fundamental dos procuradores. Os procuradores é que garantem o interesse público na Prefeitura de Porto Alegre. Desde a construção coletiva que nós atuamos, que foi as carreiras jurídicas públicas no município de Porto Alegre, que foi a lei orgânica da Procuradoria, os procuradores ganharam caráter de destaque dentro dos servidores públicos municipais e a partir dali puderam dar sua contribuição em todas as secretarias do município, garantindo
a memória de cada secretaria e garantindo a consistência jurídica de cada uma delas, evitando, por exemplo, o desperdício de dinheiro público e a corrupção. Então, os procuradores são fundamentais para a cidade de Porto Alegre. E a Associação dos Procuradores tem uma característica importante, que é o protagonismo nesse processo. Parabéns pela celebração. Obrigado, uma satisfação, um grande ano novo a todos nós. Continuamos aqui no Leopoldina Juvenil, onde acontece a festa de final de ano da APMPA, que é a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Estamos aqui com o ex-presidente Armando Domingues, ex-presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre, também participa de outras entidades de protagonismo. Doutor Armando, hoje é uma festa de final de ano, a gente sabe que a vida do procurador não é fácil. Ela cuida do município, ela cuida das pessoas, ela cuida do presente, do futuro e às vezes repara um passado, não é isso? Sérgio, um prazer estar contigo. Realmente, festa de final de ano, festa para a gente comemorar mais um ano de muito trabalho, de muito sucesso. A tarefa do procurador, ela tem reflexo em toda a comunidade. Nada que acontece no município, no que diz respeito ao ente público, acontece passa pelo crivo do necessariamente passa pelo crivo do procurador, e é uma função muito desgastante, porque nós tomamos posições, nós orientamos o gestor para que ele coloque em prática as suas políticas públicas dentro da legalidade e defendemos judicialmente o município. Então, sabe que vocês têm uma vida extremamente de muita responsabilidade. E esse é um momento de recarregar as baterias, oxigenar o cérebro, fazer com que as pessoas tenham um momento de transformação, um momento de alegria, de felicidade, de amor, de paz, mas também se conectarem entre si os procuradores, né? Exatamente. Depois do evento da Covid, nós tivemos um período muito grande de separação. Nós não nos encontrávamos, era muito complicado, e isso faz muito mal, tanto para o ser humano quanto para a própria carreira enquanto corpo jurídico do município. Então esse tipo de evento ele é muito importante para que a gente se conecte, a gente se aproxime, até porque durante o ano, Sérgio, nós passamos, não é exagero, de domingo a domingo, correndo, envolvidos na nossa atividade, respondendo prazos, nos manifestando em processos administrativos. Então é muita correria. E a gente vem de uma década para cá, nós estamos assim, com pandemia, estiagens, várias estiagens, várias enchentes, uma Selic de 15%, a geopolítica mundial complicadíssima, ninguém tem posicionamento, a inteligência artificial. Então existe um clima muito áspero, mas as pessoas precisam serem felizes, as pessoas precisam respirar a vida, não é isso? Exatamente, a gente precisa viver acima de tudo, porque a nossa responsabilidade, a nossa atuação, ela já é muito estressante. Então a gente precisa de um pouco de alívio, de um pouco de convivência, para a gente continuar tocando a vida, tocando nossas atividades, sem falar em questões que não envolvem apenas a carreira. E vou te dar um exemplo. Nós estamos, por exemplo, vindo de uma reforma tributária com uma reforma administrativa que tanto uma quanto outra afetam diretamente a autonomia do município. E isso tem reflexo na nossa atividade. Nós temos uma afronta ao Pacto Federativo, que é isso que está acontecendo, e que nós procuradores vamos ter que buscar soluções para defender o interesse do município e do cidadão. E é um momento também onde
quanto mais feliz, quanto mais oxigenado tiver o procurador, melhor ele produz, e quem ganha é a sociedade. Com certeza. Todos produzem mais se estiverem satisfeitos, se estiverem contentes, felizes, e isso eu quero dar os parabéns tanto ao Dionello, no presidente da nossa associação agora, quanto ao procurador-geral, o Johnny Prado, que nesse ano nós construímos muita coisa que refletem diretamente no bem-estar dos procuradores. 100 anos da PGM, 100 anos da PGM, 30 e poucos anos da associação, coisa boa isso, né? Ano que vem nós completamos 40 anos de instituição, a associação, são 100 anos de procuradoria, muitas lutas, muitos avanços e, acima de tudo, o norte é o bem-estar da comunidade. Nós, na nossa atividade, nós temos por pressuposto a defesa do interesse público. E esses 100 anos de instituição e 40 anos que vão ser completados ano que vem da associação, eles têm um significado muito forte, porque demonstram que são instituições, tanto a Procuradoria, enquanto instituição de Estado, quanto a associação, são instituições fortes e perenes. Sirvam a festa de final de ano da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar contigo. Estamos hoje no Leopoldina Juvenil, onde acontece a festa de final de ano da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E o grande destaque aqui é a doutora Carmen Peterson, que é diretora dos Jubilados. Falar um pouco sobre a dimensão dessa festa, porque é uma festa para celebrar a vida, porque a gente vem de 3, 4, 5, 6, 7 estiagens, vem 3, 4 enchentes, pandemia, e não faltam ingredientes para tornar a gente complicar a vida das pessoas, mas hoje é um momento de celebrar a vida, não é isso? Exatamente. Nós da diretoria dos Jubilados, a gente trabalha nessa integração entre os colegas que são aposentados e os colegas da ativa, né? E hoje é um momento assim muito especial, todo mundo reunido aqui no Juvenil, como todos os anos a gente faz, para celebrar tudo isso, né? Um momento transformador e de conexão, né? Sim, muita conexão. Os nossos colegas, a gente tem muita conexão. A associação ela é bem ativa, tanto em partes de cultura, de festas, esportes. Sim, sempre trocando experiências. Mental, emocional, familiar. Exatamente, momento de descontração, social, né? Tudo isso, é tudo de bom. A gente sabe que os procuradores têm a missão de cuidar da sociedade. Quem cuida do município cuida da sociedade. Mas um procurador que está oxigenado, que está feliz, ele produz melhor também, né? Exatamente. Eu fui procuradora, chefe de 18 anos da Procuradoria de Licitações e Contratos, e a gente sabe bem isso, né? A gente vive a cidade, a gente vê o que a gente faz, a transformação na cidade, né? E é importante, realmente, o procurador, ele estando, como o senhor falou, feliz, E o trabalho de vocês é um trabalho, tipo assim, elétrica e esgoto. Ele não aparece, mas ele é essencial. Sim. E estratégico também. Exatamente, né? É um trabalho bem estratégico, importante para a sociedade, né? Para o porto-alegrense, e muita coisa, como tu disseste, a gente não vê, mas se as coisas estão funcionando, também é porque tem um toque do procurador. Um pouco sobre os jubilados. Nós, jubilados, a gente tem um encontro mensal na associação, que a gente faz de tarde, e algumas vezes a gente também convida a participação dos procuradores da ativa. Então a gente fez esse ano alguns eventos, um mix, porque os antigos têm aquela experiência e os novos muitas vezes não conhecem, né, os jubilados. Então a gente tenta fazer essa conexão e temos feito esses encontros, e os jubilados participam ativamente, né? E esse encontro de final de ano aqui mostra também que vocês são unidos, coesos, porque a associação também, ela se tornou nos últimos anos com mais representatividade, com mais visibilidade, com mais credibilidade, com mais atitude também, proporcionando condições melhores de trabalho e de vida, né? Sim, exatamente, né? A associação tem uma participação de muitos avanços, né, na carreira, na procuradoria, né? E tanto na parte de cursos, estruturas e etc, né? Tem muita participação. E
E o presidente Jonello está fazendo um excelente trabalho, né? Junto com a diretoria, a gente tem exatamente a grande liderança. Leopoldina Juvenil, festa de final de ano da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. O grande destaque aqui vem da Prefeitura. Secretário do Meio Ambiente e Urbanismo, Dr. Germano Brenner. Dr. Germano, uma mensagem para os procuradores. Os procuradores é que são os intermediários para que tudo aconteça dentro da lei e que o município saia ganhando, que a sociedade saia ganhando, que todos possam sair ganhando dentro da lei. É mais ou menos isso? Isso aí, momento festivo, né? Que a gente tem que prestigiar aqueles que defendem o dia a dia, o ato administrativo, o gestor público, né? É fácil essa tarefa. Um desafio gigantesco hoje, com tanto órgão de controle e às vezes, né, as demandas... Excesso de burocracia. E nós, gestor público, para poder desenvolver um bom trabalho em prol da cidade, temos que estar muito bem alinhado com a Procuradoria do município, que faz a defesa, né, desse gestor público, porque o dia a dia, né, ele é desafiador, cada um tem uma visão de cidade, denúncia, então a Procuradoria está lá sempre para nos orientar na melhor forma, né, produzir esse ato administrativo e com segurança jurídica a gente seguir trabalhando em prol da cidade. Falar um pouco sobre o seu trabalho, que tem sido estratégico para o andamento da cidade. Tem agora plano daqui, plano dali. Falar sobre o que está acontecendo, o telespectador poder estar ciente do que está acontecendo na sua área. Então, né, são diversos projetos em prol da cidade, especialmente se refere à recuperação da cidade no pós-enchente. Eu tive, né, a responsabilidade de assumir o escritório de reconstrução. Essa semana, na segunda-feira, veio uma notícia boa de Brasília, 500 milhões. Né? Mais um passo, né, no sentido de investir. A gente, com tudo que aconteceu, o aprendizado que foi, conseguimos captar mais de 5 bi, seja em empréstimo, financiamento internacional, a Fundo Clima. E agora, eu acho que o projeto que está pautando, vou dizer assim, o crescimento da cidade é a revisão do plano diretor. Prevenção de enchentes. Prevenção de enchentes e... Para traduzir para o telespectador. Exatamente. A gente vive numa cidade que margeia com um grande lago, rio, né, o Guaíba, por isso a importância de a gente investir em drenagem, mas especialmente em sistema de proteção para impedir, né, que a gente, infelizmente, conviva com esses eventos climáticos extremos que tenham cada vez mais frequentes. Tem uma razoável defesa. Exatamente, defesa. Investimos já mais de 600 milhões. Hoje o sistema de proteção ele já está muito melhor do que aquilo que a gente tinha, infelizmente, antes da enchente, com prevenção climática, com meteorologista. Mas isso que é a grande diferença que a gente vem trazer para a cidade agora, a revisão do plano diretor, incorporando também essa pauta da adaptação climática, da resiliência para o futuro do crescimento da cidade, trazendo o plano diretor que está lá na Câmara de Vereadores como objetivo central a adaptação climática, ou seja, a preparação da cidade. Um olho na missa e o outro no padre, um olho na prevenção e o outro na descarbonização, né? É isso aí, reduzir a emissão para tentar estancar um pouco esse aumento da temperatura. Separação do lixo, recolhimento. Tem que ser protagonista, né? Nessa ação aí. Não existe adaptação climática ou proteção ambiental se a gente não tiver o envolvimento da sociedade. Cada um tem que fazer a sua parte. E a sua parte está nas questões do dia a dia. Missão de todos. E prefeito, secretário, dos moradores. Porque não adianta só o prefeito, só o secretário, só a lei. Precisa a sociedade estar consciente do seu protagonismo nessa... para deixar um impacto para as próximas gerações, não é isso? É isso aí, cada um... Estou sendo excessivamente otimista. Cada um tem que fazer a sua parte. E é um pouquinho de cada um que faz o todo e realmente vai fazer a diferença e tornar a nossa cidade mais preparada, mais resiliente, mais parceira no meio ambiente. Não adianta aquele pensamento, é muito pouco, não é muito pouco. O muito pouco é muito. Exatamente. No pequeno detalhe a gente faz a diferença, separando o lixo, cuidando do planeta, né, recolhendo a água da chuva, bons exemplos, boas práticas, cultivando, né, bons exemplos, e isso repercute o senso de pertencimento e responsabilidade com a cidade. Bom, protagonismo da sociedade, transitar de julgado. Obrigado. Um grande abraço, Procuradoria, na defesa do ato administrativo. Festa de fim de ano da APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eu tenho a honra aqui de conversar com a Cristiane Catarina, procuradora há mais de 30 anos em Porto Alegre. Cristiane,
Hoje é um dia de celebrar, valorizar as conquistas da associação. Sem dúvida alguma. Hoje nós temos aqui um momento especial nesse ano, um momento de finalização, de celebrar as conquistas da associação, da Procuradoria e confraternizar com os nossos colegas. É um momento muito importante para a nossa carreira sempre, a tradicional festa de fim de ano. E nós, ao longo de todo o ano, demos como prioridade sempre esse bem coletivo, né, o bem comum, concreto, na cidade de Porto Alegre. É isso que nós buscamos sempre. Parabéns aí à Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Cristiane, uma boa festa aí para todos. Muito obrigada, uma boa festa para todos.